Olá, sejam todos muito bem-vindos a OnTV. Hoje estamos aqui novamente com um programa alternativo, uma galera muito bacana do Centro de Estudos Ufológicos. No dia de hoje temos aqui o Daniel para falar um pouco do Centro de Estudos Ufológicos e a Naná também, que é uma conhecedora do assunto. Tudo bem, Daniel? Controle Elda 3406. Prossiga. Gentileza, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum objeto na nossa posição de 10 para 11 horas? Praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul. Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, por vezes elas apagam e acendem. Às vezes são uma, às vezes duas ou três. Mas são bem altas. Agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre. Bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Muito obrigado pela informação, tá 3406. 3406. O 3406, prossiga. Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. E as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. O ciente, o pessoal da torre informou que também avistou, porém diz que elas estão paradas. E a princípio não interferem na aproximação. Gente, obrigado. Boa noite, meu nome é Adrian, trabalho no posto do Edson Cidreira. E essa moça aqui pediu pra mim calibrar o pneu pra ela. E aí, me diz o que aconteceu? Eu tô aqui agachado calibrando o pneu pra ela, eu tô olhando pra lá. Daí do nada me aparece duas bolas de fogo assim. E eu peguei isso meio louco e puxei ela pra ela ver, pra não dizer que eu sou louco e ver sozinho. E ela pegou, realmente viu, era duas bolas de fogo. Daí eu tô vindo pra avisar o meu colega e ela tava vindo embora. Na hora que ela foi, viu de novo. Qual é teu nome? É bem estranho isso aí. Pode falar, não precisa de vergonha. Ela tem vergonha. Poxa, e mais alguém viu? Só eu e ela. E mais um outro cabeça que passou de bicicleta aqui e falou que você tinha visto também. Estou favorável. Nossa, muito obrigado, valeu aí. Tô aqui agora em Cidreira, hoje é dia 28. Várias testemunhas aqui de OVNIs nesse momento. Infelizmente cheguei tarde, né? Eu fui avisado que estava rolando o fenômeno, vim correndo aqui com a câmera, aqui no posto de Ipiranga. E infelizmente eu perdi, né? Mas, mais uma vez em Cidreira, acontecendo esse fenômeno. Estamos de olho e futuramente teremos imagens, com certeza. Caralho! Olha os OVNIs, pena que tem luz aqui. É a noite dos OVNIs em Cidreira. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Eugênia? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, Naná? Seja tudo bem. Naná, você é de qual cidade? Sou de Porto Alegre. De Porto Alegre. O Daniel? Também sou natural de Porto Alegre. Eu estou desde a pandemia, eu me radiquei em Cidreira, né? E é ali que a gente começou o projeto do Centro de Estudos Ufológicos. Esse centro de estudos é uma criação tua, foi ideia tua, Daniel, de começar esse trabalho, reunir um pessoal, conhecedores aí do Brasil todo? Na verdade é um assunto que eu estudo há bastante tempo, né? Eu publiquei um livro em 2009 que fala sobre... tenta explicar, né? Tem a ousadia de tentar explicar o porquê da existência humana, né? O nome do livro é A Teoria da Existência Humana, e eu tenho um capítulo específico sobre OVNIs ali, né?
que é um assunto que eu sempre estudei desde piá, assim, desde os meus 15, 16 anos, sempre me chamou muita atenção. E casualmente, quando eu estava em Cidreira, começou a ocorrer muitos avistamentos, não só em Cidreira, mas em todo o litoral, né? Em 2020, 2021, 2022. Eu acompanhei, né? Muitas coisas na mídia também. Muito, muito forte. E também isso me chamou a atenção, porque na Zero Hora chegou a sair 3 matérias em uma semana sobre o assunto. Então ali eu vi que estava acontecendo algo muito, muito grande, né? E naquele momento eu tive um ímpeto de ligar na época, o presidente do Movimento Gaúcho de Ufologia, porque eu já tinha palestrado em alguns eventos ufológicos em Porto Alegre, e falei para ele da minha ideia de criar esse centro de estudos, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a entrar em contato com ufólogos que estivessem mais ou menos nesse raio de ação, né? E eu dei não vou dizer sorte, não acredito em sorte, mas deu a liga de o seu Osmar Inácio tá morando aqui em Tramandaí na época, que é um dos maiores ufólogos que a gente tinha aqui, né? E num caso que eu fui específico, que eu posso abordar mais tarde, no posto de gasolina, eu conheci uma das testemunhas lá, era sobrinha da Naná. Então, eu ia perguntar foi muito engraçado. Vocês se conheceram, Naná, tu e o Daniel? Exatamente nesse evento. Nesse evento. A partir desse evento. Porque quando o Daniel estava pegando essa situação lá em Cidreira, uma sobrinha minha estava me ligando e me mandando mensagem dizendo que ela tinha sido uma das pessoas que tinha visto, e ela praticamente foi perseguida até dessas luzes quando ela estava já indo para casa também. Ela teve a situação no posto, e depois ela teve ainda quando ela estava indo de bicicleta para casa, que ela pediu para vir um irmão dela buscar ela lá, porque ela estava com medo de ir sozinha, né? Porque ela viu nitidamente as luzes, né? E aí, na ida para casa, novamente as 3 luzes, eram 3, né? Veio ao encontro deles e passou, sabe? Mas esse assunto faz tempo que já faz parte da tua vida, né, Naná? Sim, sim. Tá conversando. Sim. Conta pra gente como é que foi, como é que aconteceu na época. Nossa, né, minha ligação com a ufologia, né? Foi o primeiro contato quando eu tive um evento, um avistamento, né? E aquilo ali marcou muito para mim, né? Então, desde ali eu tenho seguido não seguido assim de uma forma direta, né? Teve momentos da minha vida que eu sempre acreditei, isso aí sim, né? Mas não me dedicava à pesquisa. Foi quando eu vim para Tramandaí morar é que eu comecei a estudar mais, a pesquisar mais sobre ufologia, associando aos eventos que acontecia comigo. E aí ela nos colocou em contato, né? A gente começou a conversar, e ele já estava com a ideia, e já estava montando o grupo, e aí eu entrei pro grupo junto, logo em seguida, e a gente vem vindo desde aquela época trabalhando com isso, né? Teve um evento em Tramandaí também que foi importante, né? E foi o que realmente nos uniu, né? Como é que começou, Daniel, essa questão de você teve essa ideia, como que você contatou essas outras pessoas, você foi procurado? Você deve ser muito procurado por pessoas que realmente veem algo, participam de algum evento extraordinário e te procuram para saber o que está acontecendo, né? Assim, a mídia também, através da mídia. Como é que funcionou isso aí? Como é que tudo isso começou na tua vida? Pois então, nesse momento em que eu fiz esse telefonema pro presidente lá do Movimento Gaúcho e vi que teria esse apoio, né, inicial, que era importante. Nosso centro cresceu muito em pouco tempo, mas a gente ficou muito atrofiado por causa da pandemia, porque a gente não podia fazer nenhum evento, a gente não podia receber as pessoas, e inclusive quando a gente tinha que sair em diligência para alguma pesquisa de campo, com todos aqueles cuidados, né, protocolo de segurança, então era complicado na casa das pessoas para entrevistar, para conversar, a gente teve que trabalhar com tudo isso. E o seu Osmar, que era o nosso chefe de investigação, foi o que nos ensinou muita coisa, ele já tinha 88 anos, mas que se pilhava aí, né, nos locais e investigar, apesar de estar com a saúde debilitada, e assim aos poucos a gente foi formando esse grupo. Eu também, eu catei pessoas até em sites, né, de ufologia, via pessoas que estavam ali
se manifestando, eu troquei uma ideia, assim eu consegui o pessoal para fazer parte do marketing, que tem outros setores que são importantes para que a gente consiga fazer um trabalho, né? E só que atualmente a gente está sem um ponto fixo, a gente está buscando uma nova sede, mas nesse tempo todo eu fui procurado com um pessoal, um ano depois do projeto já está Até porque os eventos não pararam. Né? Não pararam, né? Não, isso aí eu tive muita ajuda da mídia também, porque eles viram que o nosso trabalho era sério, então sempre que acontecia alguma coisa eles nos procuravam para dar entrevistas e tal, né? E nisso me procurou um pessoal de Garibaldi, da Serra Gaúcha, um piloto, que era presidente do aeródromo que eles têm lá. E ele veio até aqui em Cidreira para a gente conversar. Numa reunião, definimos de criar um céu lá também. Então nós temos esse espaço lá em Garibaldi, no terceiro andar na torre de comando lá desse aeródromo deles. É muito legal o espaço. É o lugar mais alto da cidade, inclusive. É um espaço perfeito para se praticar ufologia, se fazer as vigílias e tal. Então, mesmo com a pandemia, a gente cresceu bastante. Hoje somos referência nacional, porque qualquer coisa que acontece, geralmente a mídia me procura para ver o que o céu está pensando. O que te levou a isso? O que te despertou essa vontade de ir em busca desse conhecimento, depois a tua habilidade de também continuar esse trabalho? Eu acho que uma coisa liga a outra. Eu estudava muito as civilizações antigas, as civilizações egípcias principalmente, e Suméria. E ali para mim estava muito claro que nós tivemos uma interferência alienígena no passado aqui, e poderia explicar o porquê da engenharia, arquitetura e matemática deles serem tão mais avançada que a nossa hoje. Então, não foi muito difícil me apaixonar pela ufologia. No momento que tu começa a cavocar nas civilizações antigas, tu vai vendo, seja em pinturas rupestres, seja em placas. Tem um material muito vasto. Muito vasto. Muito vasto em vários lugares diferentes, em épocas diferentes. E as imagens também que tu olha, como que aquelas pessoas na época poderiam registrar aquele tipo de evento que hoje a gente vê retornando a acontecer, né? Ou sendo realmente identificado hoje em dia na mídia, né? Sim, é muito... A literatura das civilizações antigas é muito rica em avistamento, em contato direto com seres que trouxeram o conhecimento para eles poderem construir o que construíram, né? Isso eu não tenho dúvida, tanto que é engraçado que daí, quando eu comecei a pesquisar isso aí, também eu me desliguei do catolicismo, porque eu era católico, mas quando chegou naquela grande questão que eu abordo no meu livro, do Adão e Eva, que nunca me convenceram, porque quando Caim mata Abel, né, o Abel, o Caim, ele é expulso e vai para uma cidadezinha. E aí casa e tem um monte de filho. Então, da onde surgiu essa cidade? Ele casou com quem? Se era só Adão e Eva, Caim e Abel? Né? Então, essa pergunta os padres nunca me responderam. E isso aí fez com que eu sentisse que tinha alguma coisa muito errada ali. E depois estudando profundamente outras religiões, como a doutrina espírita, que deixa muito claro ali que nunca existiu Adão e Eva, é só uma alegoria, porque não teria como nem geneticamente um casal gerar toda a civilização humana em diferentes etnias ainda, raças, não tem como, né? E então ali também tem na Bíblia mesmo tu começa a ver passagens como a de Ezequiel, quando ele avista aquele maquinário todo lá. Hoje está muito claro que ele viu uma nave de outro planeta ou outra dimensão, sei lá. Mas ele não viu anjos, ele viu naves. E hoje até tem um cientista da NASA que recriou a visão do Ezequiel e desenhou e saiu uma nave. Como é que é o nome do teu livro, Daniel? A Teoria da Existência Humana. Que nome bonito, chique, né? Teoria da Existência Humana. Conteúdo, hein, filho? É bem abrangente. É muito bacana. E houve uma incidência muito grande de relatos de avistamentos, de fenômenos no litoral norte de Porto Alegre também. Você deve ter acompanhado pela mídia. Não, sim, na verdade, a gente fez um estudo até sobre os acontecimentos de Porto Alegre, a Naná encabeçou esse estudo. E talvez o pessoal tenha tido mais tempo para olhar para o céu.
Mas eu acho o seguinte, eu acho que a grande resposta para isso está na tecnologia, porque antigamente era mais difícil de tu conseguir registrar qualquer avistamento. O máximo tu tem fotos, né? E agora qualquer pessoa tem um celular que consegue filmar, então tá muito mais fácil conseguir captar essas imagens, apesar de que essas imagens, e foi isso que me inspirou mais em criar esse centro de ufologia, todas as imagens que a gente tem, a maioria delas são muito ruins, né? Elas são muito rápidas, elas são desfocadas, é sempre uma coisa muito... O fenômeno nos pega de surpresa, isso eu sempre falo. O fenômeno nos pega de surpresa. Então o que está faltando? De repente você acabou de ver aquilo e você fica, eu acabei de ver tal coisa, mas daí já não tem mais como registrar, já viu, já passou. Exatamente. Eu acho que isso também vem de uma inteligência grande, né? Há uma razão, né, Naná, para tudo isso, né? Quando vê, já passou, às vezes as pessoas não conseguem registrar, de repente não é o momento, estamos em tudo é um processo, né? E não tem, existe muita teoria, entende? A gente não consegue explicar isso realmente, por que aparece, porque algumas pessoas veem, não tem, sabe? Simplesmente acontece. Né? Eu recentemente, quando nós estávamos fazendo esse levantamento lá de Porto Alegre, o que estava acontecendo, eu saí na frente da minha casa, eu olho para o céu, na altura de um poste, eu vejo. Só que eu sou uma pessoa que eu já estou acostumada. Dá tempo sem correr, pegar o celular? Não, eu já estou com o celular sempre comigo. Se eu vou no pátio, eu levo o celular comigo. E ali eu peguei um evento, né? Eu filmei. E aí bate com o que o Daniel está falando. Né? Mesmo que as pessoas consigam filmar, a gente não consegue explicar por que não aparece com nitidez. Eu posso afirmar que eu vi. Tu não me conhece, me conhecendo agora, pode, né, ficar assim, será que ela realmente filmou? O Daniel já me conhece, ele sabe, se eu estava dizendo para ele, estava mandando lá depois para o nosso grupo, acabei de filmar isso aqui, na frente de casa, né? Mas ele não parece, o que eu a olho nu eu vi uma coisa, e na imagem saiu outra. Então, a nossa ciência, a nossa tecnologia ainda não tem avanço, não tem explicação para isso. E fica sempre essas dúvidas, como o Daniel coloca. A gente filma, mas não sai uma foto nítida, ou o vídeo não sai nítido, sai embaçado, sai tremido. Claro que tem muito a ver também com equipamento, mas mesmo assim, tu tendo equipamentos, tem muita gente que tem equipamentos bons, mas não conseguem tirar uma imagem realmente nítida. Ou é luz, ou é uma... Sabe? O nervosismo também, eu acho que eu estou vendo alguma coisa. Acontece, mas tem pessoas que elas realmente conseguem filmar, mas realmente a nossa tecnologia ainda não está preparada para a tecnologia deles. Né? No meu entender, né? Não que eles escolham, a Naná vai ver, o Daniel não, e vão aparecer, não acho que não, isso não tem ninguém, esse sim, esse não existe. Sabe, esse Naná, tipo de coisa. que algo que passou na mídia que eu até fiquei impressionada deles passarem, né? Que normalmente não acontece dessa forma. Aqueles vídeos dos pilotos que apareceu na TV aberta, em que o piloto dizia, a luz está ali, e daí essas imagens são bem boas porque o pessoal já filma direto, né? E passou isso na televisão e primeiro eu fiquei impressionada deles estarem falando sobre isso na TV, aberta assim, né? Fiquei pensando, qual a razão, né, dessa divulgação? Porque isso já existe há tanto tempo, agora que resolveram, né, relatar ao grande público. E depois também a intensidade daquelas imagens realmente impressiona, né, Daniel? Porque assim, até isso é difícil de comprovar, porque quando tu tem aí pilotos que tem 10, 15 anos aí de experiência, já viram tudo que é tipo de situação nos céus, né? E eles vêm à tona assustados com algo que eles nunca viram, e do outro lado a gente tem especialistas que não demoraram 1 minuto para dizer que tudo é satélite, que os pilotos estavam vendo satélites. Tem um desses vídeos que um dos especialistas diz que aquilo era Marte. Na verdade, eu estava vendo Marte e estava achando que era um OVNI. Só que a gente tem acesso também a conversas, né, internas, a gente tem acesso a um material que não foi divulgado.
e que para nós ficou muito claro que os pilotos sabiam o que estavam falando e fazendo, e eles não tinham dúvida de que eles estavam vendo algo que eles desconheciam. Então, se fosse, como diziam, se fosse satélite, é fácil de descartar quando tu entra num site onde está ali o horário que eles passam, tu faz ali o enquadramento, tu consegue definir se era ou não satélite. A Naná fez esse trabalho também. Primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir tudo aquilo que for descartável ali, né? Seja o que é humano. O que é Que já é de conhecimento natural e público de todos. Isso aqui é um satélite, isso aqui é uma estrela. Isso aí nós já sabemos. Mas o que é aquele pontinho ali? Exato. É isso que a gente fez. A gente fez até um material com isso, com todas as imagens que a gente não... que não é satélite e que não é... Uma perguntinha pro pessoal. O que é OVNI? O que é OVNI com o conceito, Daniel? Até pra gente continuar falando esses termos, né? O pessoal às vezes não... Não, OVNI é um objeto voador não identificado. E ele pode ser qualquer coisa. Até um balão meteorológico. Se tu vê de longe não consegue ver o que é um OVNI. Um pássaro diferente, que tu nunca viu, uma espécime rara, que tá voando ali, que tu acha meio estranho, bizarro, é um OVNI. Até tu saber, não, que é um pássaro tal, pá. Então, qualquer coisa que tu não consegue em outros países, né, o pessoal também estava confundido, porque a mídia colocava assim, né? De repente, é algo de um país investigando, vistoriando o outro, daí o pessoal dizendo, havia um OVNI, de repente de um país para, né? Sim, mas aí é fácil de identificar, porque os militares... Nem tudo seria vida. Claro, extraterrestre, claro que não. Até a gente trabalha com a possibilidade de muitos OVNIs serem armamento militar, né? Porque um país que está querendo constrói uma nave diferente aí, quer testar... O pessoal está em guerra, né? Uma guerra constante, meio camuflada, né? Sim, então existe sempre essa possibilidade de ser um material militar. Isso aí... Mas é fácil de descobrir isso também, porque tem inteligência de todos os exércitos, então quando for... Que nem quando aconteceu com a China, agora um balão e tal, eles conseguem identificar e dizer, não, aquilo ali era um balão, não era uma nave. Eles não podem mentir algo dessa magnitude, porque eles vão estar mentindo contra si. Tanto que agora eles estão até fazendo, no Congresso Nacional, Congresso americano, eles estão abordando isso de forma mais séria agora, porque eles sabem que se não é armamento chinês, russo, é algo que preocupa, porque eles não sabem o que é. Então agora eles estão... Quer dizer, é uma das possibilidades, né? De eles estarem... Inclusive saiu na mídia que, a princípio, né, uma declaração do diretor-geral da NASA, que em agosto teremos, né, um relatório oficial a respeito desse assunto, devido às manifestações, às declarações de muitos pilotos, de pessoas que desenvolvem um trabalho eles têm uma certa credibilidade. Então, se eles disseram que viram, é porque algo eles viram. Então, agora está para a NASA, a princípio, saiu na grande mídia, vão emitir um relatório oficial a respeito desse assunto. Até porque há muitos relatos também de que Pentágono, enfim, Estados Unidos teriam corpos. Vocês acreditam nisso? Corpos de seres de outros planetas, algo material? Eu não duvido. Eu não duvido porque... Mas não naqueles videozinhos da internet. Né? Não, com certeza o que eles têm, ninguém tem acesso, ninguém viu nada. Isso aí é só quem trabalha lá dentro. Ninguém viu, né? Só quem trabalha lá dentro, né? Para ter acesso. E é por isso que, claro, a gente tem que sempre ter o pé atrás, até a Naná vai falar um pouco sobre isso. Porque a gente sabe que os americanos, eles estão sempre com algum interesse por trás, né? Então a gente tem que ter sempre com o pé atrás. Tem esse relatório, você acha? Com certeza. Se não for... Eu até comentei com a Naná isso, na minha concepção. Ou eles estão querendo já se antecipar um grande evento que está para acontecer, com esse monte de avistamento que a gente está vendo, eles já estão querendo meio que nos normalizar e mostrar que não, nós estamos juntos, nós também acreditamos. Não, realmente, até não tem, eles não vão poder assumir que tem seres lá e naves escondidas todas essas décadas, não vão poder assumir isso. Mas talvez eles dêem uma abordagem mais, tipo, estamos juntos, também acreditamos. Aquilo que eles tentaram apenas, de repente, descredibilizar, né? Porque primeiro, quando você não quer que uma verdade seja estabelecida, você tenta ironizar, dizer que não existe, que é uma brincadeira. Inclusive, aqueles serizinhos, né, caminhando de cabeça verde, brincando, né? Mas, enfim, se trata de um assunto que cabe sim ficarmos atentos, de
buscarmos compreender algo existe, algo está acontecendo, não pode no mundo todo tantas pessoas falarem sobre o mesmo assunto e simplesmente a gente vem a dizer que isso não existe. Existe, de alguma forma existe algo referente a esse assunto e é importante que a gente tenha vocês aqui por perto também, né, que estão sempre atualizados nesse assunto, desenvolvendo esse trabalho muito bacana. A gente tem também grandes eventos pelo Brasil todo, né, além de fora do país também, né, Daniel? Muitos eventos, congressos, reuniões de pessoas que se reúnem, estudiosos, que tem um material muito vasto também, né? Vocês têm um material muito vasto, né, de vídeos, estudos. A gente está com material bom, por pouco tempo que a gente existe, né? A gente está aí 2 anos e meio, eu acho, mais ou menos. Temos um bom acervo, assim, de estudo. E sim, esses eventos deram uma parada nos últimos anos, por causa da pandemia, e também uma das pessoas, talvez o principal que fazia esse tipo de evento faleceu nesse ano, que é o ex-dono da revista UFO, né, o Givaer. Ele fazia muito desses congressos aí, trazia pessoas de fora do país para cá também, né? Ele deu em termos de divulgação da ufologia, ele foi o maior divulgador da ufologia que a gente teve no país, aí não dá para tirar dele. Tem muito material, né, na internet a respeito dele. Ele fez muita coisa em relação a isso. E nós agora que estamos querendo retomar isso também, né, fazer eventos. A gente fez um evento em Garibaldi, se não me engano foi em abril. Foi um evento muito bom também, tava cheio, bem legal. E a gente quer trazer agora o primeiro encontro ufológico do Litoral Norte para Cidreira, em dias 16 e 17 de setembro. 16 e 17 de setembro, em Cidreira, o primeiro evento. Será, no caso, promovido pelo Centro de Estudos Ufológicos daqui do Litoral Norte. Isso, a gente vai fazer em parceria com o Hotel Castelo, em Cidreira, que fica bem na beira do mar, assim, então vai ter uma visão bem legal. Terão palestrantes? O que vai ter, Daniel? Sim, a gente está fechando aí com alguns palestrantes de nível regional e nacional, né? Entre eles o Fred Morte, que apresentava aquele programa Caçadores de OVNIs no History Channel, que ele é de Porto Alegre, inclusive. E hoje, talvez, o ufólogo que tenha maior destaque no país, que é o Edson Boaventura, também a gente está para fechar com ele, está praticamente fechado. E se tudo der certo, daqui a 1 ou 2 semanas a gente já está divulgando aí esse evento que a gente pretende fazer. É a grade do evento para a gente divulgar aqui na UNTV também. Estaremos lá transmitindo. Com certeza. Se vocês permitirem, cara. Com certeza. E no caso, né, como a gente estava falando, né, essa questão dos Estados Unidos, então vocês acham que vem algo por aí? E esse relatório, essa promessa de se manifestarem mais seriamente a respeito do assunto? E por que a NASA? Por que a NASA emitiu um relatório? Vai lá. Por que a NASA? Eu não sei. Como o Daniel começou falando, né, a gente tem que ter cuidado com os gringos. Eu acho que sempre tem alguma coisa por trás, porque, na realidade, se tu entrar na internet e fazer uma pesquisa, tu vai ver que todo ano eles colocam uma situação de que vai ser anunciado algo importante, sabe? E isso aí vem vindo, assim, sendo trabalhado, né? Acho que uns 3, 4 anos para cá. Todo ano, num determinado momento, eles vêm com esse assunto, né? Agora voltou também, tá aí, né? Acontecendo. Eu falei para o Daniel, se eu sou uma ufóloga, eu não gosto de me titular como ufóloga, tá? Mas se eu sou uma pessoa que eu levo a ufologia a sério, e já é algo que eu venho fazendo de muitos anos, né? Desde que eu me conheço por gente, o meu posicionamento hoje, mediante o que está acontecendo, é de observadora. Tá? Eu vou observar esses movimentos deles. É muito estranho tudo agora, de repente, porque a NASA... São tentáculos do mesmo povo, digamos assim. Né? Pentágono, a Força Aérea Americana, os Marines lá. Tanto aquelas imagens que são as provas cabais, né, para que se alguém tinha dúvida da existência de OVNIs, de seres de outro planeta, aquelas imagens que a Marinha Americana mostrou o ano passado, retrasado,
ali comprova, né? Pelos diálogos dos pilotos também tu vê que eles estão apavorados vendo aquilo, porque a movimentação daquele objeto é completamente... Não existe, não tem como ser um outro não exército. tem como ser Não tem como negar. algo que nós não teríamos tecnologia para, no caso, simular a rapidez Exato, os movimentos. dos movimentos. Tudo, é impossível. Então, todos eles estão caminhando junto, porque daí a Força Aérea também deve ter muito material que eles não divulgaram. Aí tem aquilo que a Nana falou. Tudo é programado porque para eles liberarem essas imagens, todos interligados. Pentágono, Forças Armadas e NASA. Estão tudo interligado. Né? Eles conversam, Agora, tem reuniões entre eles. Também parece que está se posicionando junto com eles, porque é como eu falei, não é de querer gerar polêmica, mas parece que eles estão tudo combinado, parece um teatro. A polêmica quem cria são eles, a gente só quer pensar a respeito, né? E tu vê assim, Eles é que agora... criam polêmica. E daí, tipo assim, agora os americanos vão permitir nós sabermos a verdade sobre os extraterrestres. Poxa, mas quem deu esse direito a eles? Sabe? Existem outros países que têm tantos eventos quanto os Estados Unidos. Mas nossa, aqui nós temos muitos eventos, né? No Brasil, tem, como é que faz parte da literatura ufológica, alguns casos, né? No Brasil. E nós temos no Chile, né? Chile tem muitos eventos, o México tem muitos eventos, a própria Rússia tem muitos eventos, China tem muitos eventos. Mas por que os Estados Unidos, muito estranho, por que os Estados Unidos estão se posicionando agora? Exatamente agora. Né? O que está acontecendo no nosso mundo para eles quererem nos chamar a atenção para o mundo de fora? Que é algo que nos acompanha, que está na história do mundo, desde o começo do mundo. O Daniel já fez as pesquisas deles na questão, né, arqueológica, que a gente chama de arqueologia proibida, né, na época, porque os arqueólogos clássicos, né, eles não aceitam muito algumas coisas, mas eles não conseguem explicar. Né? Então tem essa arqueologia que não é falada, que é quando entra o pessoal que estuda, que nem o Daniel que estudou isso agora, a mídia... princípio, se vocês quiserem falar a respeito, né? Na Amazônia, cidades, até foi feito alguns levantamentos aí. Vocês acreditam que aquilo ali exista mesmo? Não digo que se acredita que exista, mas que seja daquela forma que foi passado pela mídia? Eu não acredito. Acredito. Eu sou bem direto. Porque eles têm, né, um centro também de estudos que seria... Ali tem outras coisas. Tem outras coisas. E daí também vem a questão da ideia que a gente estava falando, né? Que alguns acabam prejudicando a imagem do assunto em si, né? Com certeza. Do contexto. Porque às vezes porque tem coisas históricas lá. Que fazem um estudo sério, de repente vem com certas brincadeiras que acabam... tirando a credibilidade do assunto como um todo, né, Daniel? Eu acho assim, aqui. Você acompanhou na mídia, né, que foi um boom aquela história, Ratanabá, estudos, e Amazônia, ele tá indo no avião e tá tirando foto, não sei o quê. Não, o que eu acredito é o seguinte, uma questão de lógica. Eu estava comentando isso no caminho com a Naná, quando a gente estava olhando esses morros aqui de Osório. Existem pirâmides. Eu tava pensando, será que não tem uma pirâmide? Não, pode ter pirâmide escondida nesse qualquer morro. Porque todas as pirâmides, quando descobriram elas eram só fotos de morros. Era um morro que alguém estava fazendo uma escalada, alguma coisa, aí viu uma escada ali, viu umas pedras diferentes, aí chama um pessoal, quando eles vão lá vasculhar, é uma pirâmide. Então, na Amazônia... Eu acredito que tem, assim, pela questão eu achei até dos que incas... o geólogo falou coisas muito sérias. Acho que a única coisa que se aproveita ali é aquela parte da geologia, assim, que ele falou a respeito, faz muito sentido, né? Não, porque se for pensar o seguinte, a floresta amazônica, 90% dela é no Brasil. Se eu não me engano, 90% da floresta amazônica é no Brasil. E essa floresta que nós temos no Brasil, 90% não foi explorada. Aí aqueles 10 ou 20% que tenha, que seja ali da Colômbia, Equador, dos outros países, a Guatemala, por exemplo, tem pirâmides dos incas. Lá já está tudo documentado. Eles conseguiram, eles viram uma pequena parte da Amazônia, tem um monte de pirâmide. Então, é provável que tenha pirâmides do nosso lado. Mas locais inóspitos ainda. Até como uma continuidade da cidade antiga que eles descobriram, né? Também, pode ser. Então o que acontece? O que a gente precisa ali
é de estudo científico, né? É mandar, que a gente gatinha na arqueologia no Brasil, e eu falo isso com propriedade porque eu sempre quis ser arqueólogo quando eu era piá. E eu sempre ouvi o seguinte: não existe arqueologia aqui no Rio Grande do Sul, para te fazer tem que ir pro Rio de Janeiro. Tem aqui é paleontologia no máximo, ou história. E isso me frustrou. Só que lá por 2003, se eu não me engano, descobriram ossos de dinossauro inédito no mundo em Santa Maria, aqui. Então deu um boom na arqueologia gaúcha por causa de Santa Maria, por causa disso, né? Então, nós, equiparando assim com outros países, nossa arqueologia ainda está gatinhando. Mas o caminho para descobrir pirâmides na Amazônia é o governo começar a investir mais na arqueologia, principalmente em equipes de arqueólogos, para poderem ir em parceria com o Exército. Tem que ir com o Exército lá, tem que ter avião da FAB para te levar lá nos locais. Não, o pessoal esse que disse que não estava conseguindo realmente um material muito completo é realmente porque o governo trancou, né? Não estava liberando esse acesso. Que os índios comentavam que existia, aquela coisa, tudo foi informal. Quando vai realmente oficializar o assunto, a coisa parece que trava, né? Mas é aí que está, é aí onde entra essa questão. Assim como eles não nos permitem, porque até o próprio Exército Brasileiro tem material de OVNIs, né? Nós temos casos clássicos dentro da ufologia, né? Que é a Operação Prato, caso Varginha, né? Que são os mais clássicos, vamos colocar. E eles têm imagens, eles têm filmes, eles têm material sobre esses assuntos. E o Exército também tem sobre essas questões das pirâmides ou ruínas na Amazônia. Só que tem alguém que não permite que a gente abra isso. Né? E essa semana eu não li o estudo, só vi uma chamada de que está sendo confirmado que a história do Brasil realmente agora a história vai aceitar que nós temos ruínas fenícios, da época dos fenícios aqui no Brasil, que tem material sobre isso, tem arqueologia sobre isso, né? Então agora, mas tem alguém que tranca esse caminho. E quem será que tranca? São Paulo, agora você falando sobre Varginha e o outro Operação? Você disse? Operação Prato. Operação Prato. Pode marcar aí que ela é clássica, é muito Mas em São Paulo, quando eu estava vendo aquelas aparições, que disse que deu uma questão lá, não me recordo agora, mas que a primeira coisa que chegou foi o Exército e bloqueou a área. Sim. Né? Se vocês acompanharam na mídia, né? E de repente ninguém mais falava. Recentemente eu li. Sim, recentemente agora, né? Você ouve na mídia mesmo. Mas de Varginha, o que vocês têm assim de... Claro que aquela história é muito conhecida, né? Mas o que tem de... que não sejam os relatos da população, que realmente é algo importante, mas já foi falado bastante. E também daí abre aquela questão de acreditar ou não, vai muito de cada um. Mas oficialmente, o que se tem, Naná, Daniel, a respeito desse caso lá? Que foi abafado, exército, essas coisas assim. Quem tem feito agora um trabalho bem interessante, né, que continua trazendo algum material, é o Edson Boaventura. Ele é contínuo, toda semana, ele sempre tem algum material, alguém que ele leve. Então tem pessoas que antes não queriam falar, agora já estão falando, tem o pessoal que é militar da época, mas ainda falam... De repente estava nativa, não podia falar sobre o... e mesmo uns continuam falando anonimamente, né? Então, material assim, concreto é aquilo ali. O que se sabe é que quando teve o ocorrido, o evento lá, o exército estava lá. Já, engraçado, já né? pegando. E existem relatos que também estavam lá, já os famosos homens de preto. Que parece, né, fantasia, né? Parece filme, mas esses personagens estão sempre dentro da literatura da ufologia. Sempre vai aparecer lá uns caras, né, de preto. Preto, eles falam homens de preto, né, por causa do filme. Mas né, são tipo agentes do exército, pessoas. Eu acho que é uma inteligência. É uma inteligência que está ali já para trancar. E esses caras supostamente, né, vou deixar aqui bem claro, supostamente são americanos. Então eles estão sempre no domínio de tudo.
de tudo. Então, eu acredito que desde a história da nossa, a verdade sobre o próprio Brasil, sobre a própria América, sobre o nosso céu, o que acontece no espaço, tudo, eles estão sempre intervindo, sempre trancando tudo. Então, qualquer informação só se eles liberarem. E aí... do exército, pegando gancho, por que o exército, né, num caso desse? Porque eu acho assim, talvez eu mesmo... Segurança nacional. Talvez eu também chamaria o exército, porque vem seres de outro planeta. Eu vi, os caras aterrissam uma nave, quem é que eu vou chamar? Tem que chamar alguém que possa, pelo menos, te dar uma esperança de proteção, né? Porque a gente sabe que... para eles estarem vindo aqui com essa facilidade, a tecnologia deles é muito superior à nossa. Então quer dizer que dificilmente o nosso exército poderia impedir uma invasão. Mas é aquela sensação psicológica de segurança, né? Até para evitar, porque a gente sabe que também se deixar na mão do povo, o pessoal, imagina, ter acesso, vai ter cara que vai tocar onde não pode, vai pegar radiação. Tem que isolar a área, porque muitas vezes tem radioatividade ali. Sim. Então tu não pode chegar perto, né? E também se eles forem hostis. Há muitos relatos sobre isso aí, né? De objetos que não existe, né? Então nada, vamos dizer assim, não existe nada. Mas então por que teriam esses objetos que poderiam, né, causar desastres e que o exército tem que vir e retirar dali, proteger as pessoas? Essa semana... Só que nada é falado, isso aí a gente não vê falar, né? Essa semana até conversando com uma amiga minha, né, que ela também é simpatizante da ufologia, e a gente debatendo essa questão de contaminação, né, eu fico às vezes pensando, por que eles vão vir de lá para cá para trazer doença ou trazer... Eu não acredito que... Eu acredito que eles têm, assim, se eles são tecnologicamente avançados, eles também moralmente seriam avançados, né? Então não vai trazer doenças, bactérias, né, numa nave para causar uma doença. Mas ela me chamou a atenção, não, mas nós sabemos que existem vários relatos, né, dentro da literatura da ufologia, de pessoas que tiveram contato aproximado, né, de aproximação a naves ou a seres e que foram contaminados pela radiação. Quer dizer, não é uma coisa de propósito. Isso. Né? Algo que deles que afeta exatamente, a tecnologia deles, né? Apesar que eu acho que eles seriam tecnologia para conter isso, né? Também, de alguma forma, né? Mas a gente sabe que tem dentro da literatura tem esses casos, né? Não, mas aqui a gente também tem que levar em consideração que nem aqui no planeta Terra tem pessoas, tem exércitos que a gente pode dizer que são exércitos bons e exércitos bons e exércitos não tão bons assim, né? Então pode haver civilizações que estejam aqui por curiosidade, por estudo, e pode ter situações onde as civilizações querem buscar algum minério aqui, alguma coisa, ou buscar uma nova casa, porque o que a gente está fazendo em Marte é mais ou menos isso. Lá não tem civilização por enquanto, é o que nos passam, né? A gente não foi lá para saber se realmente não tem nada. Mas a ideia deles é colonizar Marte. Já estão vendendo terreno em Marte. Isso é fato. Já tem imobiliários vendendo terreno em Marte, porque isso é uma consequência. Nas próximas décadas, o homem conseguir ir até Marte, no momento que eles conseguirem produzir um mínimo de condição de vida, vai começar a gente para morar lá. Você acha que já não está acontecendo isso? Pode estar acontecendo isso nesse momento, inclusive. A gente não sabe, é que tá. A gente fica sabendo depois, né? Quando eles já está tudo vendido, filho. Quando a gente souber das primeiras naves indo para lá, já tem condomínio. Quando a gente fica sabendo, quem sabe vamos comprar algo em Marte, não, lá já não tem mais, já está tudo vendido, agora nós vamos explorar um próximo. É, mais ou menos isso. Então, se pode vir seres para cá com essa intenção, né? Mas aí que tá, aí entra uma discussão muito mais complexa. Daí entra a parte espiritual. Vamos falar então um pouquinho sobre religião e ufologia. No que se assemelha, no que não. Nada. Pelo menos para mim. Bom, então assim, um ponto interessante, muito interessante, falando de material, assim, vídeos, que tem esse vídeo no posto de gasolina, onde foi o primeiro registro que eu fiz em Cidreira. Pessoal. Né, pessoal, eu tava lá, fui chamado para... Porque estava tendo um avistamento coletivo. Tinha umas 10 pessoas lá que viram um objeto luminoso grande lá. E aí quando eu cheguei no local, já tinha ocorrido, né? Então eu fiz um vídeo entrevistando as pessoas. O frentista... Tem essas entrevistas? Tem. Tá na nossa página no Facebook, inclusive. E ali... é aquela coisa que eu estava falando antes, que eu até acabei não terminando,
que é o motivo que me motivou muito para criar o Centro de Ufologia, é porque a gente sempre é pego de surpresa pelo fenômeno, por isso que a gente tem sempre imagens ruins, todo mundo, quando mostra um vídeo, é muito rapidinho, é o objeto passando rápido ou desfocado e tal. Então a minha ideia do Centro de Ufologia é que a gente tenha, ainda não chegamos nesse ponto, ainda nesse patamar, quando a gente tiver a nossa base bem estruturada, eu quero ter câmeras 24 horas apontadas esperando eles. Nós seremos o elemento surpresa. Essa é a diferença, poder pegar uma imagem, monitorar essa imagem, né, poder preparado para ela e automaticamente tu ter drones ali para lançar voo na hora também. Né? Identificamos um objeto em tal local ali na praia, a gente já vai ter 2, 3 drones em locais diferentes para poder mandar em direção ao objeto para pegar uma imagem melhor ainda. Então, essa é a finalidade, porque nesse evento do posto de gasolina, depois que eu conversei com as pessoas e encerrei a conversa, eu chego a falar, e vocês vão ver aqui no vídeo, eu chego a dizer o seguinte, infelizmente eu cheguei atrasado, não consegui captar nada, mas tenho certeza de que a gente terá imagens aqui de OVNIs em Cidreira. Foi eu falar isso, eu desligo a câmera, quando eu estou desligando a câmera, começa uma gritaria, eu começo a baixar a câmera assim, começa uma gritaria. E quando eu olho para cima, tem 4 objetos gigantes, do tamanho na altura de helicóptero. E eu com a câmera na mão, desligada, olhando aquilo, estático. E quando uma dessas 4 luzes apaga, é como se eu despertasse. Quando ela apagou, eu me liguei de pegar a câmera. E no tempo de sacar a câmera e mirar, já tinham sumido todas. E 2 reaparecem 1, 2 quadras depois, só que elas reaparecem bem próximo aos postes de luz, tem um poste laranja, né, aquela luz antiga laranja, e eles também são bolas meio alaranjadas, assim, ficam com a cor dos postes, se confundem ali, mas dá pra ver direitinho, por 5, 6 segundos, eles dali. Então, só que, olha como é que são as coisas. Pesquisando depois, 1 ano depois, eu dei de cara com um vídeo na Índia, que é exatamente aquilo que a gente viu em Cidreira, 1 ano depois. Só que o cara teve a felicidade de filmar bem. Então, vocês vão ver isso aí também na sequência. Os 2 vídeos que vão aparecer depois do posto de gasolina são vídeos de flagrantes das mesmas naves que estavam em Cidreira. Uma na Índia, em 2021, na noite, exatamente como a gente viu, na mesma altura. Só que a diferença é que não são só 4. Nesse vídeo aparece formação de 4, depois aparece mais 4 do lado. Então eles estavam em 8. Aparecem e desaparecem, exatamente como apareceu para nós. E o outro vídeo a seguir foi filmado de dia. Durante o dia, um piloto de avião pega, em cima do Pacífico, as mesmas formações. São 3 formações de 4, os mesmos 4 objetos, a mesma coisa. E eles se desmaterializam ali, ficam dançando. E é fantástico, só que os caras pegaram bem, pegaram quase 1 minuto dos vídeos. Então é importante ter essa sequência desses vídeos, porque o meu é meio frustrante, como a maioria dos vídeos, porque tu não consegue pegar muita coisa, né? Mas é importante que você presenciou, né? Não só eu, tem mais certeza. Nessa mesma semana, ou no mesmo mês, aconteceu um avistamento incrível lá em Torres, saiu até na 0 hora. O cara até foi tirar uma foto, saiu uma foto bizarra, parecia 4 objetos assim, luminosos, jogando feixe de luz para areia, né? E também surgiu imagens muito incríveis de desenhos nas areias aqui de Tramandaí, né? Eu vi na mídia também. Foi um caso espetacular ali, que a gente até apelidou de hieróglifos, né? Porque são marcas daqueles crop circles, só que na areia, né? E a Naná teve ali pessoalmente, pode falar melhor sobre isso. Você viu as imagens, Naná? Você esteve lá no local? Sim, estive no local. Aconteceu que na semana, quando teve o primeiro, porque foi mais de um caso, na realidade, teve uma sequência, né? Teve o primeiro na semana, e um colega meu, no meu trabalho, pegou e me falou: tu viu que apareceu na mídia desenhos na areia aqui em Tramandaí? Ele me falou isso. Eu não dei bosta. Não deve ser nada. Mas chegou no final de semana, no sábado, isso ele me falou, acho numa quarta, numa quinta,
Eu disse, vou lá na praia ver o que é aquilo lá. E fui, eu me localizei pela foto, localizei o local mesmo, né, que tinha acontecido. E quando eu cheguei já nos conos de areia, onde eu tenho um vídeo, né, tava lá uns desenhos. Aí eu comecei a filmar, né, filmei. Claro, a gente se emociona, assim, nossa, e realmente era grande e muito perfeito, né. E aí já tu começar a analisar aquela situação, o que é isso? Só que quando eu comecei a observar que não eram os mesmos desenhos que estavam na semana. Não era outros desenhos. Ai. Aí eu peguei, seja como for, eu peguei, desci, filmei, fui lá, eu medi, fiz medição, eu olhei, realmente, né? Não medi, eu estava sem fita métrica, mas eu observei, eu olhava, o tamanho deu muita importância, e foi um evento muito importante, né? Porque eu vi a perfeição da coisa, e ali, até quando eu estiver filmando, eu estava filmando, eu comentava assim, não tem como alguém fazer. Então é tudo simétrico. Eu fiz até um croquis também do desenho, do primeiro desenho. A gente desenho. vê muito isso em plantações, né, Daniela? Exatamente. Aí daí isso eu fui num dia, era sábado ou domingo, no outro era dia 29, era feriado, né, em Tramandaí. Aí eu vou voltar lá. Quando eu cheguei lá tinha outro desenho. Aí eu me surpreendi mesmo, não tem como alguém fazer aquilo, um ser humano fazer, não tem como. Do outro dia, do anterior, era enorme, era grande, né? E várias, vocês vão ver nas imagens, né? Eu já vi relatos de estudiosos que pensam ser, de repente, resultado de pouso, ou realmente de seres que teriam feito aquilo ali. Qual o objetivo disso será? Eles querem deixar alguma mensagem? É um QR Code? Eu tô dentro daquele... Pode ser, eu acho que é alguma... Ninguém colocou a câmera para ver se o QR Code não lia. Eu percebi códigos binários ali, eu só estava procurando alguém que assim realmente... como há relatos nas cidades, né, antigas e relatos arqueológicos também, o pessoal está estudando, já foram encontrados... imagens como que pareciam QR Codes, né? Naquela época, imagina, Daniel. Não, e esse, no caso dessas imagens aí da areia, ela numa primeira impressão que eu tive, assim, era de que era algum sistema solar. Algum sistema solar como se estivessem dizendo, a gente veio daqui. Então daí caberia a nós pesquisar, através da astronomia, em cima daquela foto ali, daquela... Como é que se diz? Da distância ali, de parecia ter 2 sóis até nesse sistema. E os planetas todos na volta, né? Pode ser isso, assim como pode ser um código de alguma coisa, né? Ou binário, ou qualquer outro código. E aí é tudo é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Das mais difíceis que a gente tem que estudar, né? Por anos, décadas, até chegar a algum lugar. Claro que também tu vai somando conhecimento, quando tu vai conhecendo pessoas que também estudam isso, daqui a pouco eles têm algum material parecido, como é o caso desses vídeos aí que a gente viu lá do posto de gasolina da Índia e tal. Quando eu mostrei pro Daniel Boaventura, ele disse, cara, isso é exatamente o que eu vi também em tal lugar, quer dizer... O mesmo tipo de manifestação. Mesmo, então tu vai fechando o quebra-cabeça assim, daqui a pouco a gente vai encontrar imagens em praias, em areia, similares a essas aí. Porque uma coisa é certa, eu falo isso com muita certeza, que não foi ninguém que desenhou aquilo ali por 2 motivos muito óbvios, né? O primeiro é... O brasileiro não desenha bem. Não, mas nem essa questão, porque a Naná desenha bem pra caramba. Né? E aí o seguinte, não é nem essa questão. A questão até a Naná como especialista, desenhista, ela mesmo sabe a dificuldade de ter sido criado aquilo ali. Os detalhes na areia, gente. Estamos falando de areia. É impossível porque... Simetria e a mesma distância de cada desenho ali, milimetricamente o mesmo tamanho. Então, fora isso... Tem a questão, assim, a coisa óbvia, vamos para a coisa óbvia. Por que alguém falsificaria esses desenhos numa areia em Tramandaí? Primeira coisa, para ganhar mídia, né, para ficar famoso, porque eu descobri, eu ia aparecer de alguma forma, para ganhar dinheiro, porque isso aí tu faz vídeo... Exatamente, já fazem 3 anos isso e o cara nunca apareceu, todo mundo procurando ele.
Então, se fosse alguém que tivesse feito aquilo, teria aparecido de alguma forma, ou aquilo também teria contado para alguém, que contou para alguém, que daqui a pouco chega e fala para todo mundo. Isso não existe, nunca apareceu essa pessoa. Né? Se eu não me engano, até teve um cara oferecendo 20 mil reais aí para esse cara aparecer, para fazer esse desenho, provar que foi ele. Não apareceu. Então, para que a pessoa faria isso para nada? Isso não faz sentido nenhum. Né? Então, eu só acredito que é mais um quebra-cabeça para a gente trabalhar. A simetria deles, né? A mensagem, alguma mensagem tem ali. Tem. Com certeza. A gente só não conseguiu decifrar. O que nós fizemos? Eu passei... O pessoal deve ficar pensando, será que eles não estão entendendo o que a gente está escrevendo? Mas você sabe que... A gente está mandando a mensagem. Eles são meio... Nem desenhando eles entendem. É por aí. Eu tive um ufólogo também, já falecido, lá de Tramandaí, e ele me comentou, sabe, sobre, isso aí parece ser marcas de pouso. Né? Eu li algo. Só que... Até pela perfeição, parece que é algo que tem que chegar e... mas daí se tu olha a disposição, como está colocado na areia, então teria que ser uma nave comprida, né? Porque não tem como, sabe? Eu descartei essa possibilidade. Né? Depois eu passei também por uma pessoa que me fez até sair uma matéria, né, no material no site dele, sobre um estudo. Ele fez um estudo mais esotérico, né, também sobre aquilo ali. Porque no caso assim, a gente tem que estar aberto a todas as ideias, né? Recentemente eu também passei por uma pessoa que entendia de códigos binários, também deu uma olhada e disse, não, realmente, inclusive fez uma logística ali de coordenadas, tem, sabe? Então, é interessante. Falta realmente pessoas que poderiam fazer um estudo maior em cima dali. Do que eu tenho, do material que eu tenho, né? Que agora, claro, a areia, o mar já levou, né? Sim. As imagens. E aí, como eu te falei, no outro dia tinha uma outra imagem, aí totalmente diferente da que estava lá. Assim, também era círculos, né? Mas era menor, e uma mensagem mais simplificada. Mas a primeira que eu vi é muito complexa, como o Daniel colocou ali. De um lado, no centro, digamos, né? Tem um círculo com vários círculos dentro, simétrico, ele vai diminuindo. Eu contei, se eu não me engano, eram 33. Essa simetria que intriga, né? Eu contei, era assim, depois no outro dia eu levei, porque eu fui no outro dia para pegar a medição mesmo, né? Eu levei a fita métrica lá, vou medir. Né? Então eu vi que era de 6 em 6 centímetros entre um círculo e outro, e um dentro do outro, né? Também o círculo dentro, né, o menor, ele tinha a circunferência de 30 centímetros. Então, realmente, ele é perfeito. E todos eles, de um lado desse grande, né, que tinha 33 círculos, ou de um lado tinha 4 outros círculos, cada um com uma quantidade de círculos dentro. Depois, só vocês olhando o vídeo, vocês vão entender. E para o outro lado, exatamente a colocação dos planetas, que é onde eu bato, é uma ideia. Só que o meu conhecimento astronômico não consegue ir muito além do que eu acho que é isso, entende? Daniel, existe algum estudo referente? Eu digo assim, realmente algo que pessoas tenham relatado a existência de como seria a disposição física desses seres ou desses meios de transporte deles, porque a gente normalmente tem vídeos e relatos de luzes que estudiosos dizem não é humano a forma como se movimenta. Isso já é constatado e comprovado a princípio cientificamente, né? Mas tem algo assim de material referente à disposição física? Alguém conseguiu algum tipo de registro, ouviu ou declaração referente a isso aí, de ter visto realmente? Não sei de que forma estaria disposto, se realmente são seres de luz ou fisicamente
matéria diferente da gente, e até das naves, digamos, né, deles, existe algo mais conciso, porque na internet a gente vê muita coisa, né? Aquela nave desenhadinha, que é assim, tem as luzinhas aqui, tem os pezinhos ali, ou imagens muito rápidas que a gente supõe ser aquilo ali, mas tem algo mais detalhado? Não, eu acho assim, se durante todo esse tempo, desde o caso Roosevelt para cá, esse caso a gente tem muita coisa assim acontecendo, até questão de material, né? O material dessa nave, esse era um material que parecia uma folha de alumínio, que tu amassava, ela voltava ao normal. Então, claro que quando a gente lida com... se a gente for pensar, vamos pensar o básico, a lógica, né? O conhecimento que a gente tem dos planetas na volta. A gente sabe que tem planetas que chove aço, que chove diamante, chove pedra. Então, cada planeta tem a sua individualidade, né? E eu acredito que os seres que vão viver em cada planeta vai ser de acordo com com o que tem na volta, né? Então, por exemplo, Netuno, que é um mar gigante, o planeta, vai existir seres aquáticos, provavelmente lá. Então, se a gente pensar que existem, segundo, na época do meu livro, eram 300 bilhões de planetas, né, em cada galáxia, e tinham mais de 100 bilhões de galáxias que o telescópio Hubble conseguia captar. Hoje, o James Webb já chega a 1 trilhão de galáxias. Então, se tu multiplicar cada galáxia por 300 bilhões de planetas, então, o que tu quiser imaginar de ser, deve existir. Qualquer tipo de ser vegetal, ser meio árvore, peixe falante, e quando a gente vai nas antigas civilizações... Peixe falante. Não, mas imaginei um peixe falante. Mas se a gente vai nas antigas civilizações dos egípcios, tem muita representação ali de seres divinos que veio dos céus com cara de chacal, com cara de pássaro, com cara de gato. Bom, eu estou olhando aqui do alto, na localização, vim até aqui. Ainda estão os desenhos na areia, apesar de ter marcas de onda, que teve a maré alta, mas não desmanchou, né, as marcas, os desenhos. Marca de carro que passou por cima, as pessoas estão passando por cima. Mas é interessante que isso faz mais de uma semana e ainda está marcado, né? Então, olhando aqui, tem um de tamanho médio numa ponta, começa daí, vem um menor, um outro um pouquinho maior e aí vem um grande. Após um grandão, e ali segue uma sequência de menores, que agora eu vou descer lá embaixo para olhar melhor. Aqui eu tive que subir nos cômodos de areia, é bem alto. Mas é o máximo que eu consigo ter uma visão do alto. Então tá, vou descer lá. O que acontece? Se tu juntar isso a isso, pensar pela lógica, né? Então existem zilhões de seres diferentes nesse universo, né, vasto, e assim como as naves deles, né? E a questão do ser em si, de ele ser material ou não, eu acredito, até pela lógica, né? O nosso corpo aguenta até uma determinada velocidade, por causa da pressão. Depois a gente explode, morre, sei lá o quê. Então, para eles poderem fazer viagens intergalácticas e rápidas na velocidade que eles se movimentam, provavelmente eles são seres de energia para poder suportar isso. Eles não poderiam ser físicos. E se forem físicos, é um material que a gente desconhece também. É um tipo São de... tecnologias que a gente não conhece. Então, a gente só pode especular, mas eu gosto de especular um pouco com um pezinho no chão, sempre usando, né, essa ótica da astronomia, que os caras já sabem mais ou menos como é que são nesses planetas. Vendo você falar em trilhões, teoria da Terra plana
Aí a gente encerra aqui a conversa. Não vale nem a pena gastar tempo para falar sobre isso. Que coisa, hein, rapaz. Não dá. Nem Aí não... falar sobre isso. É incrível, né? É incrível. Passamos por anos de trevas aí, principalmente na ciência, né? A ciência no Brasil nos últimos anos foi vilipendiada, para dizer o mínimo. E existiria alguma catarata diretamente pro universo, né? Tu pega o teu navio e tu desce e cai nos confins do universo. Para te colocar um videozinho, tem um vídeo curto, 4, 5 minutos. Posso te conseguir ele, que mostra assim o tamanho dos planetas, né? A diferença de um pro outro, indo até mostrar uma galáxia, até mostrar várias galáxias, um aglomerado de galáxias, o universo e o multiverso que a gente vive. Eu já retratava É muito estranho. isso em 2009. Daí as pessoas é interessante que parem para pensar que é impossível que não haja, a gente já até pode afirmar isso. Sim, total. Pode Não afirmar. haja algo, Não né? existe vida em outros Será que planetas. só aqui que somos Só extremamente organizados e sustentáveis de existir vida? É como se todos os grãos de areia do planeta, só um grãozinho tivesse vida. Os outros, todos os zilhões de grãos... Formas têm- diferenciadas também, né? De existências, assim, né? Sim, porque como eu te disse, varia da situação de cada planeta com a quantidade de água, a pressão atmosférica, né, a gravidade. Tudo isso aí vai influenciar no tipo de vida que vai ter aquele planeta. Né? E do adiantamento que ele está também. São seres que vão nascer mais evoluídos, então é outra pegada. Né? Até para eles poderem ter essas naves que eles têm, que conseguem vir com facilidade para cá. É outra história que a gente só quando, daqui a décadas... eu espero que não demore muito para que tenha contato direto mesmo, um contato oficial com esses seres, e eles venham nos trazer conhecimento. De repente, isso não os Estados acontecer. Unidos já vão fazer um relatório, marcar uma coletiva. O que vocês Seria acham? ótimo. Porque, na verdade, assim, ó, falando, mas brincando e falando sério ao mesmo tempo, essa questão da ufologia vir com mais força, com mais respeito, aconteceu a partir de 2013, quando um ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Weller, veio a público no Congresso americano. Ele falou por 20 minutos e durante os 20 minutos ele falou o tempo todo que ele não tinha só certeza da existência de seres de outro planeta, como ele disse que existiam mais OVNIs nos céus do que aviões e que os americanos teriam até contato direto em negociações com esses seres. Isso foi a primeira vez que um cara de alta patente veio a público dizer isso. Na sequência, começou a vir outros a confirmar isso também, como o Nick Pope, que hoje é um cara que trabalha até nesse seriado Alienígenas do Passado e outros seriados do History Channel. Ele também traz a mesma perspectiva, também foi ministro da Defesa, e os ministros da Defesa têm acesso às imagens dos aviões, né, da Força Aérea, dos navios que estão ali em alto mar, porta-aviões, então tudo isso aí eles têm acesso. Então se esses caras veem e afirmam, né, com toda a convicção do mundo de que viram e confirmam que existe um encobertamento, é difícil a gente desacreditar nos caras desses, né? Que são pessoas que não tinham nada para ganhar com isso, a não ser perder, né? Na verdade, credibilidade dentro dos seus pares ali, dentro da vida que eles levam, e eles simplesmente vieram sem se preocupar com as consequências dessas afirmações, inclusive até porque se fosse mentira também, esse cara estava preso, eu acredito. O cara vem aqui e diz, não, vocês têm nave, tem isso, tem aquilo. Por isso que o Congresso americano agora está fazendo isso. Existe uma lei lá nos Estados Unidos que se tu mente perante a Bíblia, eles fazem um juramento na Bíblia, ele mentiu ali 10 anos de cadeia. E lá a gente sabe que funciona a cadeia, né? Diferente daqui. Então também não acredito que ex-militares vão vir à tona agora e ir lá jurar na Bíblia para mentir, porque eles vão ter que provar. Tem essa outra parte agora, né? Então esse relatório que eles estão vindo aqui, a gente está com o pé atrás, eu espero ser surpreendido, que realmente esses militares estejam de verdade, venham com provas e que eles tenham que vir falar, porque se não falarem, esses militares vão acabar revelando. Ou pode ser uma grande estratégia de marketing para eles continuarem mantendo essa liderança, como a Naná frisou antes ali, que eles estão metidos em tudo eles têm o dedo deles, tudo eles têm que ser os que coordenam no planeta. Então talvez eles estejam também armando uma armadilha assim, para eles se manterem no comando da ufologia mundial, assim, como se eles só soubessem a verdade. De repente eles vêm declarar que realmente existe, já estão em contato, e logo vem novas informações e a gente ouve isso na TV e diz, pois é.
E de alguma forma é estranho que isso já está acontecendo de alguma, né? E para as pessoas não está mudando nada. Isso que fica impressionante, né? As pessoas não estão mudando o seu... Sim, teve uma informação que parece que também andaram reunindo líderes religiosos de todo... Você soube, né? Vaticano. Isso, para ter uma conversa. sobre o assunto. Aí eu já fiquei. É porque esse é um dos motivos, na real, na minha concepção. Porque a religião, querendo ou não, influencia pessoas. Total. Terminamente. Então, se eles, para a questão do medo, ou de repente subjugar pessoas, chegam e dizem que isso tá legal, tá tudo bem, isso ajudaria muito os governos, né? Já que esconderam há tanto tempo um assunto desse. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é o motivo de, na verdade, eles não falarem com mais abertura, digamos assim, porque existem 3 religiões aí que dominam o planeta, né? Cada uma tem quase 1 bilhão de devotos, né? Eu acho que é a religião e também a questão do poder bélico, poder, entende? Eles admitirem, existe uma tecnologia de seres que estão vindo aí e que nós não podemos fazer nada. Nós não conseguimos fazer nada. Né? Entende? Então, admitir que eles não Vocês são... querem brigar em guerra, olha, nós estamos com os homens. Admitir que eles não podem. Entende? Então, um extraterrestre que atravessa, sabe-se lá o que, né? Galáxias, universos, a gente não sabe, dimensões, a gente não sabe de onde eles vêm. Né? Aí vão chegar aqui no planeta e dizem, bom, agora isso aqui é nosso. E aí? Olha, aí. Então, como é que os americanos vão encarar? Pois é, como é que o americano vai também? E existe essa questão também deles, né? Porque no momento que eles... A gente já está discutindo coisas além da questão da criança ver o que existe, e parece que já passou, né? A gente já está discutindo os porquês, né? Exato. Antes era uma coisa, mas será? Mas será possível? Hoje em dia a gente já está pensando na nossa limitação humana, né? Mas em questões que podem estar envolvidas, né? Em relação a esse assunto. Envolve além da religião, né? Porque isso aí, imagina, há um tempo atrás a gente imaginava, no momento que for dito que existe vida extraterrestre, extraterrena, civilizações de outros planetas avançados que nos visitam, eu imaginava que os religiosos, uma grande maioria, ia cortar os pulsos, eles iriam se perder toda, né, o chão deles de criança. Mas alguns padres andaram meio surtados aí, não sei se foram informações. Não, mas eles já estão preparando esse posto. Conversa aí com o pessoal evangélico, já teve evangélico que ele vir discutir comigo sobre ufologia. Mas como? Tu é evangélico, eu não queria falar comigo sobre ufologia. Eu estudo, eu pesquiso, sem nenhum vínculo religioso. Porque as pessoas hoje também, né, alguns, né, existe já uma fé raciocinada. Não é mais aquela coisa assim, como em outros tempos, né? As pessoas são mais, também, porque eles dizem, as pessoas são mais abertas à conversa. Assim, mas é que eles dizem, uns dizem que isso são demônios. Isso, existe essa questão. Exato, outros dizem que são anjos, né? E eu digo que são civilizações avançadas. Né? Então, aí existe esse debate, mas de alguma forma esse pessoal, esse povo já está sendo preparado pelas religiões. Eu creio. Então, para de alguma forma, entende, aceitar talvez alguma mudança que possa vir a acontecer. Mas eu acho que o que ainda impede não é mais a religião. Um tempo atrás eu até achava. Agora eu acho que é mais a questão de perder o poder, eu não sou mais o todo-poderoso, né? A gente não é nada no universo, tem civilizações muito mais avançadas do que nós e nós não somos ninguém. Então, se a gente quiser fazer guerra no espaço, como a gente faz guerra nesse planeta, nós não vamos poder fazer. Quanto tempo já tem filmes que retratam isso aí, né? Muito, e se a gente for mais atrás ainda, desenhos retratando isso desde 40 mil anos atrás, em cavernas, né? E tipo assim, é uma coisa que eu não... Quando alguém vem pra mim e diz que não acredita em seres de outro planeta, eu sempre digo a mesma coisa, eu digo, cara, tu conhece os sumérios? Tu já leu sobre a civilização suméria? Tu já ouviu falar em escrita cuneiforme? Não. Então, cara, dá uma estudadinha e depois a gente conversa. Aí o que acontece? A pessoa se der o trabalho se ela realmente quer saber, ela vai pesquisar sobre isso, ela vai vir com toda a certeza do mundo que a origem do nosso planeta foi de seres que vieram de outro planeta. Porque
os sumérios, que são a primeira civilização, e eu sempre achava que eram os egípcios, né? Descobri os sumérios. Foram a primeira civilização aqui, e todos os textos deles que foram traduzidos dizem que tudo começou com os Anunnakis. Que os Anunnakis seriam seres de outro planeta que vieram. Eles seriam os deuses que vieram para a Terra. Os Anunnakis. O pessoal chama de anjos caídos. E outra coisa que eu falo no meu livro até, essa questão da Bíblia, né? A Bíblia é um livro sagrado que é histórico. Eu sempre considerei ele assim, depois que eu acordei assim, né, para pesquisar outras civilizações e outras Bíblias. Existem Bíblias mais antigas que a Bíblia ocidental que a gente conhece. E isso também é muito importante as pessoas saberem, elas não sabem disso. Os apócrifos também. Geralmente, sem falar dos apócrifos, né, que são partes da Bíblia que ficaram de fora. Mas as pessoas não sabem que antes da Bíblia, milhares de anos antes da Bíblia, existia uma outra Bíblia lá na Índia chamada Mahabharata e Ramayana, 2 livros que poderíamos fazer uma analogia com a Bíblia, só que eles vieram 2, 3 mil anos antes. E esses livros falavam, por exemplo, do dilúvio. Então isso me chamou a atenção. Daí eu fui pesquisar na China antiga milenar, também existia um livro mais antigo do que a Bíblia, que também falava do dilúvio. Então o dilúvio é uma coisa que aconteceu muito tempo antes do que a Bíblia fala. A Bíblia... O que acontece? O que eu vejo na Bíblia? Assim? Eu vejo que teve pessoas que tentaram... pegaram coisas reais que aconteceram realmente, mas tentaram moldar para uma visão que lhe agradava, ou que era uma visão para dominar um certo grupo. Então ela foi lapidada de acordo com as vontades do imperador Constantino em 325 antes depois de Cristo, no concílio de Nicéia, que foi o primeiro grande concílio que teve. O que ele fez? Reuniu os textos dos apóstolos e todos que viveram com Jesus ali e tal, e criou a Bíblia de acordo com o que ele queria. E deixou de fora os apócrifos, que foram encontrados depois, sem querer, em 47, escondido numa caverna dos beduínos, onde tinha ali outros apóstolos que também escreveram outras coisas, mas aí tinha apóstolo mulher, eles não queriam dar força para mulher naquela época, tinha negro, eles não queriam dar força para negro naquela época, né? Eles meio que escantearam, como se não fizessem parte daquilo. Os próprios egípcios, os faraós, muitos eram negros, e as pessoas não sabem disso. As pessoas não têm essa imagem. Acho que o Ocidente se apossou, na verdade, de muito conhecimento africano, né? Tanto que Pitágoras, né? Pitágoras, o Pi, por exemplo, o Pi é a base da construção da pirâmide do Egito, do Quéops, Kefren, todas elas têm como base o Pi, que a gente descobriu 200, 300 anos atrás. Descobriu. Alguém que teve acesso ao conhecimento egípcio, ele surge como se fosse até o Hipócrates, que é o pai da medicina, não é. Ele mesmo, se for ver os textos dele, ele dá o crédito para um bom africano, que eu não lembro o nome agora. Então eles beberam todo o conhecimento na África. Só que daí os gregos beberam conhecimento na África e, com o tempo, eles foram mudando a história para como se a Grécia Antiga fosse o berço da civilização. Então tem muitos erros históricos aí que a gente está descobrindo graças à internet, ao lado bom da internet. A gente tem acesso a esse conhecimento todo, só pesquisar. Quem quiser saber alguma coisa, só pesquisar. Né? Talvez por isso também, né, Daniel, que os governos vêm se posicionando de uma forma diferente, porque não tem mais como esconder determinadas coisas. Basta que alguém de boa vontade queira saber ou ir em busca, ou de repente vai a campo, vai lá ver o que, né? E as pessoas hoje em dia, já há algum tempo, estão raciocinando de uma forma diferente a respeito de tudo isso, né? Não, sem dúvida, eu acredito muito nisso. Eu acho que um dos motivos deles estarem pulando na frente é que não dá mais para esconder, aparecer. A própria ufologia está criando. A ufologia hoje, eu acredito que seja a ciência do futuro, porque é o assunto que está dominando a opinião pública cada vez mais. É um assunto que vem crescendo em todos os campos e ganhando credibilidade quando os governos começam a tratar de uma forma mais séria os congressos. Tanto o Congresso Brasileiro, ano passado também, pela primeira vez, tratou o assunto ufologia no dia 24 de junho como um tema importante. Né? Agora tem no Congresso também, eles estão querendo formalizar a profissão de ufólogo. Né? E dentro de todos esses acontecimentos, recebi um convite também de
de participar da criação da primeira universidade, primeiro curso superior de ufologia na América Latina, nas Américas, na verdade, que só existe faculdade de ufologia na Suécia. Então, um amigo meu que tem um sócio que é um cara que consegue a liberação para criar novas faculdades, ele estava estudando sobre quais cursos ele ia querer nessa faculdade, ele chegou à ufologia, porque ele viu que é uma das ciências que mais crescem. E para o cara estudar ufologia, tu tem que ter um básico de outras ciências, né? Como arqueologia, geologia, astronomia, biologia. Tem muita coisa que tu precisa saber, pelo menos o básico. É um curso que vai ter que realmente ter todos esses especialistas juntos, né? Para pensar o... vai ter que ter cadeira dos outros. É. Sim, tem que ter. E é o caminho, né? Matemática, tem que ter. Como é que tu vai fazer cálculo? Não, dá um exemplo assim, de evento assim, bem interessante, assim, mais do passado e algo atual, assim, dos dias de hoje. Olha, passado, Operação Prato, né? Ela foi um evento, eu não recordo Operação Prato. Operação Prato, né? Tem muita informação na internet, pode se buscar, né? É algo que até hoje ainda chama atenção e, se eu não me engano, ainda continua acontecendo alguns eventos por lá. Que foi Qual data? Eu não me lembro se foi 70, eu acho. Foi no 86, Operação Prato, se eu não me engano, ou 96. Nessa época. Mais ou menos por aí. Tem 2 eventos importantes. Foi o Varginha, né, que foi numa dessas datas, e a outra, a Operação Prato. Realmente eu não recordo a data. E a Operação Prato foi o exército foi chamado numa cidade, a cidade de Colares, lá no Pará. O exército foi chamado? Foi chamado para lá, porque estava tendo eventos de naves, luzes que invadiam dentro das casas, puxavam a energia das pessoas. É muito interessante, teve muitos eventos lá. E aí o exército foi chamado e ficou lá Tipo abdução, assim? Eles não abduziam. Tinha assim, tipo, vinha uma luz, ela entrava... Queimava as pessoas. Ela entrava assim, tem fotos na internet, né? Foi 77. 77. E puxava as pessoas, depois daquele evento, elas ficavam cansadas, exaustas, puxava a energia delas. Tem relatos dos moradores lá da cidade, de toda aquela localidade, né? O exército tem muito material, eles tiraram fotos, isso foi filmado, só que eles não liberaram. Existe algum material liberado, tá? Pouca coisa, mas tem dentro do Arquivo Nacional, né? Tu consegue, eu consegui algumas coisas, né? Disso aí, onde eu tenho os relatórios que eles faziam, o desenho das naves, que o próprio exército estava acompanhando desde o começo. Ele foi para lá junto com um pelotão e ficaram lá todo o período, boa parte do período. Depois eles saíram, mas parece que os eventos continuaram. E até hoje tem relatos de naves, de luzes lá naquela localidade. Para lá tem muitos casos. Muitos casos, né? Então, é uma literatura bem interessante da parte da ufologia, até tem que pesquisar, porque são muitas informações que a gente vai pegando. Assim, se eu vou vir aqui para falar sobre a Operação Prato, eu vou ter que buscar, né, esse material. Foi os reclames da comunidade que estava sendo visitada por uma série de objetos voadores não identificados. E isso gerou uma temeridade muito grande por parte da comunidade. Porto Alegre, Naná, o que vocês têm? De Porto Alegre teve esses eventos, né, do ano passado, né, os pilotos começaram a relatar que estavam vendo luzes, né, próximo a Porto Alegre. Aí os pilotos começaram a relatar, né, que estavam vendo. Então eles entravam em contato com as torres, né, e perguntavam, tô vendo luzes próximas a Porto Alegre. Perguntava até como proceder, né? Exatamente, não, mas exatamente, eu tenho vários materiais nessa parte dos áudios deles, né, eles perguntando, tem luzes? Daí a torre, não tem nada, mas no radar não mostra nada também. E eles estavam vendo luzes. E aí vinha desde Torres, desde Santa Catarina, teve casos, mas tudo estava focando para Porto Alegre. Teve muitos, era diariamente,
e continua acontecendo, né? Eu não tenho acompanhado agora, mas algumas coisas por cima eu estou olhando, então ainda continua. É só tu ficar ali acompanhando. Tem um canal, né, que faz os vídeos, né? Então, onde tu consegue ver. E eu peguei muita coisa ali, coisas que aparentemente é satélite, mas não é satélite. Não tem movimentos de satélite, não tem posicionamento de satélite. Então, até como a gente já falou, se satélite seria identificado, né? É identificado, exato. Ali não teria como luzes ser, que disparam, que surgiram do nada. Então, esse evento, além de pode ter sido algo ufológico, mas também a gente comentava na época, né? Pode estar acontecendo mais coisas ali. É como se estivesse abrindo um canal, um portal ali. Parece que ali estava acontecendo luzes do nada, meteoro. É umas coisas assim fantásticas. Não é comum. Eu sou de Porto Alegre, eu nunca vi. Eu vi um documentário que comentei com o Daniel por telefone sobre um portal que teria no litoral aqui. Acho que foi naquele canal que você disse, o History. Isso. E esse portal seria próximo de onde teve os corpos da areia. Os bem corpos da areia. É bem próximo. Inclusive, recebi também, eu fui até lá o local, bem na ponta da barra, onde tem o portal, supostamente tem o portal, né? Também tinha, de novo, eu recebi fotos da areia, de corpos de novo na areia. Então, é bem interessante isso aí. E eu acho que em Porto Alegre podia estar acontecendo, talvez um evento que a gente não conheça ainda, que a ciência não conheça, sabe? Porque parece assim que não é estrela, não é satélite. Estava aparecendo muito, mas por que ali aparecia muitos satélites, né? Exatamente. Esse foi um evento que marcou, o pessoal até tentou brincar bastante, né, naquela época sobre isso aí, né? Exato, e as luzes assim faziam movimentos, né? Às vezes não era assim em linha reta, não, tem coisa que a gente vê que não dá para perceber, do nada assim, aquelas luzes muito fortes piscando, e eu busquei algumas coisas e tirei imagens, inclusive disponibilizei para o pessoal, né, para a gente colocar nesse material que se preparou para o evento de Garibaldi. Então, tu olha assim e diz, isso não pode ser satélite. Você seria evento de setembro, então, Daniel? Sim, setembro, se Deus quiser, dias 16 e 17, em Cidreira, o primeiro encontro ufológico do Litoral Norte. Que bacana. Então, estão todos convidados. Estaremos lá, com certeza. E, claro, conto com a tua presença lá para cobrir o evento. As tuas redes sociais, Daniel, do centro, enfim, para contato. O pessoal que quer entrar em contato contigo... A gente está com um site, né, no ar, cel@rs.com, e temos também no Facebook e Instagram também, CEL, Centro de Estudos Ufológicos, é só colocar lá que vai aparecer o... Algum telefone para contato? O telefone para contato é o 51-985-31-5020. Se alguém tiver algum relato, algum avistamento, algum testemunho que queira... dividir com a gente. Se alguém achar que você está com um ser de outro mundo na sua casa, quiser mandar para ti, te liga. Pode ligar que a gente dá um jeito. In the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. I made the decision, based on the data I collected, to report this information to my superior and, in effect, becoming a whistleblower. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots? As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. Personally. Have anyone been murdered that you would that you know of or have heard of, I guess? I have to be careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authorities. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Queria agradecer o espaço aqui, né, o teu convite.
muito legal, gostei bastante e espero voltar em breve. Voltaremos. Agradecemos muito a presença da Naná e do Daniel, que fazem um trabalho muito bacana no Centro de Estudos Ufológicos, que também funciona em outras cidades. Atualmente eles se encontram em Cidreira, talvez em breve até em Osório, né, meus amigos? E agradecemos muito a presença dos nossos amigos no programa Alternativo. Até a próxima.